Feliz Parzandim Lopes. Por favor, Feliz. Que é da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Minha colega na Universidade Cruzeiro do Sul. Uma colega muito querida, por sinal. A professora seria professora titular do Departamento de Matemática. Não, um minuto. É graduada em Matemática e Pedagogia. Tem aperfeiçoamento em Matemática Pura e especialização em Modelagem em Matemática, mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp. Realizou estágio de pesquisa na Universidade de Granada e na Universidade de Lisboa, pós-doutorado na University of Georgia, nos Estados Unidos. Atualmente é professora titular, mestrado e doutorado em Ensino de Ciência e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, e assessora da EJA na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Desenvolve seus trabalhos em educação estatística, formação de professores, currículo de matemática, tecnologias na educação e avaliação na aprendizagem matemática. Obrigada, professora Celi. Bem-vinda. Bom dia. Inicialmente eu queria agradecer o convite da Norma, da Lourdes. É um prazer estar aqui e poder trocar ideia com você. O currículo que a Norma apresentou não tem mais importante, né? Porque a gente não põe no Lattes porque o Lattes não valoriza. Mas são os 26 anos de sala de aula na educação básica. E esses 26 anos de sala de aula na educação básica fazem toda a diferença hoje no meu fazer como pesquisador. Acho que orientar os trabalhos de mestrado e doutorado, quando a gente compartilha com os orientandos essa vivência da sala de aula, sem dúvida é um diferencial. Algum tempo atrás, eu me envolvi com o trabalho de estatística e probabilidade, quando fui fazer a pesquisa de mestrado. E desde então, já naquela época da dissertação, eu tive uma orientadora, a professora Regina Moran, do IMEC, da Unicamp, e com a Regina eu aprendi muito, principalmente porque eu adquiri uma concepção de estatística como uma ciência de análise de dados. Foi fundamental porque com a Regina, ela já dizia assim, não dá para entrar em sala de aula para trabalhar com estatística se não for como resolução de problemas. Então, nesse sentido, eu agradeço muito a oportunidade de ter compartilhado 2 anos de discussões com a Regina, porque acabaram fazendo diferença. E na ocasião, eu acabei sofrendo uma influência dos autores europeus, que, na sua grande maioria, optam por considerar a educação estocástica, quando se refere à inserção da combinatória, da probabilidade, da estatística no currículo da educação básica. Por que isso... eu tenho retomado um pouco essa ideia da educação estocástica nas aulas de matemática. Tem algum segredo aqui? Tem que explicar, né? Nem sempre funciona. Pensei que só funcionasse para a aula masculina, né? Eu estava perdida. Bom, mas eu acho que eu tenho, desde a época de mestrado, pensado muito essa situação. Como é que a gente entra na educação básica, que para mim começa lá na educação infantil, né, vai até o ensino médio, a pensar o trabalho com as crianças de combinatória, probabilidade, estatística, que historicamente ficou muito delegado ao ensino médio, né? Então,
esse pensar do que é esse trabalho de ensino e aprendizagem na sala de aula me leva sempre a pensar na interface que existe entre a estatística e a probabilidade. Porque se matemática é uma ciência, que ontem aqui a Isabel discutiu à tarde a matemática enquanto a ciência dos padrões, e a gente tem estatística enquanto uma ciência da análise de dados, e a estatística é uma ciência que ela tem a sua história marcada, a sua natureza marcada pela interdisciplinaridade, porque ela se desenvolve e se torna ciência a partir de outras ciências, e a matemática é fundamental para isso, porque é um avanço dos estudos de probabilidade, e que a estatística se torna ciência. Então, ela é uma ciência muito recente, né? É uma ciência de início do século XX, que ela ganha o status de ciência. Às vezes eu falo isso, os professores param e ficam me olhando. Tem muitos livros de estatística que dizem que se faz estatística há 3.000 anos, né? Antes de Cristo, na China já se fazia estatística. Bom, acontece que se fazia estatística numa perspectiva que era levantamento de dados e registro de dados. E é essa preocupação que eu tenho quando eu analiso material didático ou quando eu chego à sala de aula do professor, e é só essa perspectiva que está posta ali. E por que é uma preocupação? Porque com isso a gente não tem uma contribuição significativa para a formação das pessoas, seja no exercício da cidadania, seja no desenvolvimento do pensamento científico. Então, eu tenho trabalhado muito, e o grupo que a gente tem em São Paulo, no Cruzeiro do Sul, tem discutido muito essas inter-relações, que é o que geram a educação estocástica, né? E que é importante quando a gente olha para o currículo de matemática, porque o olhar que você tem, porque qual é a questão que está posta, né? Os professores, na maioria das vezes, eles dizem assim: tratamento da informação não me preocupa, isso é tranquilo, eu trabalho com gráfico, com tabela nas minhas aulas, como se isso fosse suficiente. E aí, para mim, tem uma contradição muito grande, porque se a gente está discutindo que a aprendizagem da matemática ocorre pela resolução de problemas, né? O Johnny reforçou isso, Marcelo reforçou isso, quer dizer, isso é uma concepção assumida por todos nós, me parece um contrassenso. Quando eu vou trabalhar tratamento de informação, então é uma coisa menor, né? É uma perfumaria que colocaram aí no currículo. É para tornar a aula um pouquinho mais agradável. Isso é muito sério. Porque ontem a gente já discutiu aqui, né? Acho que a Vânia se referiu a isso. Nem sempre é só o agradável que entra na aula de matemática. Na realidade, enquanto educadores matemáticos, o exercício que a gente faz é sempre pensar o que é importante na formação desse aluno. Então a gente precisa da combinatória, porque ela me permite levantar possibilidades. O Johnny já colocou isso aqui, ficou fácil a minha fala, porque os dois já justificaram aqui. O Johnny assinou para a combinatória, o Marcelo depois trouxe aqui um estudo que tinha a estatística ali por trás da análise de dados, né? E aí a probabilidade é que me permite analisar todo o movimento aleatório que se faz presente em situações da realidade. Então, é preciso que a gente sempre analise, quando a gente vai pensar em atividades que envolvam combinatória, estatística e probabilidade, que a combinatória e a probabilidade fazem parte da matemática, que a estatística é uma outra ciência, e que a hora que eu entro em sala de aula, elas vão dialogar. Por quê? Porque em estatística os dados sempre são vistos como números num determinado contexto, né? E esse contexto é o que motiva ou o que leva a procedimentos que vão ser fonte de significados para a gente poder interpretar determinados resultados.
Ou, como o Johnny levantou em modelagem, acontece mesmo quando você faz uma investigação estatística, você não chega a uma determinada resposta, mas você chega a vários outros questionamentos. Então, esse movimento é um movimento que ele é marcado toda vez que você pega situações da realidade. É aí a grande interface que eu vejo da educação estocástica com a modelagem. Você está priorizando um olhar sobre incerteza, sobre o movimento aleatório, que sempre vai estar presente numa investigação estatística. E aí, nesse sentido, logicamente, a estatística precisa muito da matemática. Essa análise de dados não seria viável se eu não tivesse o conhecimento matemático. Por isso eu preciso cuidar, se eu penso em trabalhar estatística desde cedo na escola, paralelo a isso eu tenho que trabalhar com combinatória de probabilidade. E o que eu tenho visto é que as pessoas se limitam aos gráficos de tabelas e, portanto, a parte de todo o movimento aleatório que daria significado a esse estudo fica de lado, fica comprometido. O que difere, de fato, a ciência matemática da ciência estatística é a presença da variabilidade, né? Que ela está sempre presente nos dados e exige uma combinação das ideias. Isso, sem dúvida, é o que remete à intersecção entre as diferentes formas de raciocínio, combinatório, probabilístico e estatístico, e é o raciocínio estatístico que tem a variabilidade como centro. Então, esse é um diferencial. Então, não se contentem em dizer eu trabalho estatística, né, porque eu faço um levantamento de dados com os alunos, depois eles fazem. Porque aí tem um diferencial. Então tá bom, não é só para trabalhar gráfico e tabela pronto, então vamos fazer um levantamento de dados. Mas aí faz um levantamento de dados sem uma problematização. E aí eu estou comprometendo a formação desse aluno. Porque uma investigação estatística só se justifica se você tem uma problematização. Você tem um problema que você busca responder. Enquanto professora, eu recebia muita proposta indecente dos colegas da área de ciências. Vamos fazer um trabalho interdisciplinar? Né? Eles vão aplicar um questionário sobre tempo, e aí na aula de matemática você faz a tabulação. Eu falei, e a minha aula se presta a isso? Né? Não é esse o objetivo quando você quer estudar um problema, quando você quer formar pessoas que consigam lidar, consigam problematizar uma determinada situação e determinar instrumentos para se fazer um estudo sobre esses problemas. Eu acho que é esse o objetivo maior da formação dos estudantes da escola. Bom, aí a Norma me fez esse convite e eu fiquei provocado. Fui pensar então na resolução de problemas de matemática, na resolução de problemas de estatística, e me lembrei muito de um artigo do Uri sobre o trabalho com jogos de resolução de problemas, publicado há muito tempo, né? O Uri da USP, e ele fez um paralelo lá entre o trabalho com jogos e a resolução de problemas e trouxe a sequência de Polya. E na sequência de Polya, para a resolução de problemas de matemática, logicamente, a gente sabe que já se avançou muito, mas só para a gente ter um parâmetro, e que diferenças eu tenho em relação a... Veja que na matemática eu começo com a compreensão do problema, a não ser que eu esteja trabalhando com modelagem. Mas normalmente na aula de matemática eu começo pelo determinado. O professor propõe o problema e o aluno começa pela leitura e entendimento desse problema. Na estatística, não. Eu provoco o aluno a olhar para a realidade, buscar um problema, e aí ele começa a definir esse problema. É esse o trabalho que a gente tem que fazer na pós-graduação, né? Toda vez que o orientando chega para conversar e ele está perdido. Ele está perdido por quê? Porque ele ainda não achou a questão dele de investigação. Então é isso. Eu preciso trabalhar com o aluno para ele definir um determinado problema. E é muito interessante, né? Eu tenho feito isso com crianças de educação infantil, séries iniciais, ensino médio,
a capacidade de problematização existe. A gente que precisa instigar. Depois disso, ele vai definir instrumentos, que conforme o problema, eu vou ver que instrumentos são adequados para estudar aquele problema. Vou trabalhar a representação de dados, a interpretação e o mais importante, porque muitas vezes se para na interpretação gráfica. E um trabalho de investigação estatística, ele não para aí. Você tem que voltar ao problema, e é aí que a estatística depende de outras áreas, porque quando você volta para responder aquele problema, ela tem que dialogar com as outras ciências, não só com a matemática, mas ela tem que dialogar com a biologia, com a física, com a química, com a economia, né? Com as diferentes ciências conforme o problema que eu estou estudando. Os problemas estatísticos, eles são oriundos da realidade, mas tem uma outra coisa que eu trabalho em educação estocástica, que não só são as investigações estatísticas e problemas oriundos da realidade. Uma coisa importante de se trabalhar na educação estocástica são os problemas de simulação, né? É a realização de experimentos. Então, o aluno tanto faz experimentos onde ele faz retirada de fichas, lançamento de moedas, observação, retirada de bolas de uma urna, diferentes tipos de instrumentos que envolvem situações aleatórias, mas além disso, com o uso da tecnologia, o que a gente tem feito? A gente tem simulado, né, lançamentos, quer dizer, você não conseguiria fazer 2.000 retiradas, e usando um software a gente consegue fazer essa simulação. E aí a observação desse movimento aleatório e o uso da tecnologia para analisar esse movimento aleatório tem dado maior significado ao processo analítico dos alunos. Garfield e Gauss são dois educadores estatísticos e que eles consideram que é muito importante essa parte de julgamentos e inferências esperadas dos estudantes, né? É onde eles vão fazer predições, vão pensar em situações, bom, mas e se não fosse com essa população, fosse com outra? Se não fosse, eu não tivesse priorizado esses critérios para a amostra e tivesse priorizado outros? Quer dizer, é nesse fazer que eles vão pensando na solução do problema. E aí não cabe, nesse tipo de trabalho, o certo ou o errado. Trouxe um exemplo de sala de aula, né? E afinal a gente não pode perder espaço. Esse exemplo foi desenvolvido na dissertação de mestrado de um aluno meu, o Leandro. Ele trabalhou com alunos de 8º ano, né, antiga 7ª série, numa escola municipal de São José dos Campos. E aí o Leandro trabalhou com índice de massa corpórea, onde eles fizeram um levantamento de altura e massa, depois usaram o Excel para poder calcular esse índice. Depois eles foram trabalhar usando também com recursos do software a elaboração do histograma, compararam com a tabela para saber qual era a situação deles, e aí uma série de questões vão sendo formuladas, quer dizer, qual é a média desse índice, a maior parte dos alunos está acima ou abaixo, eles usaram uma determinada tabela, tem uma comparação, então a gente vai vendo que o tempo todo eles vão lidando com dados reais, vão fazendo a análise desses dados e o professor vai provocando com determinados questionamentos, onde eles vão trabalhando com as medidas estatísticas, com as representações estatísticas, mas tudo num processo de análise dos dados coletados em situações reais. Além disso, para a formação deles é bastante significativo, porque traz toda uma discussão da qualidade de alimentação, do que aquilo interfere de fato na vida e nesse caso específico na saúde deles. A gente vê que esse é um tipo de atividade que então retrata a educação estocástica, porque eles vão ter que trabalhar com raciocínio combinatório, levantando possibilidades, eles fazem análise do que tem mais chance ou menos chance de acontecer,
E a estatística vai ajudando a lidar com esses dados e a fazer uma leitura mais significativa da realidade que eles estão analisando. Para a gente fica, então, alguns desafios para provocar aí as nossas discussões. Enquanto professores e pesquisadores, a gente precisa pensar, criar e socializar, principalmente, né? Acho que às vezes a gente investe um pouco nisso. A pressão é tanta pela produção científica que a gente acaba socializando pouco as práticas que podem auxiliar o professor, situações didáticas que envolvam observação de experimentos em seus respectivos registros e análises, possibilitando integrar combinatória probabilidade estatística. Nessa conjunção é que se terá o desenvolvimento de um raciocínio estocástico que pode auxiliar a que o aluno tenha uma melhor leitura da realidade, tenha um melhor exercício da sua cidadania, porque ele desenvolve mais a criticidade, ele adquire argumentos para poder justificar as suas críticas, as suas ponderações e, principalmente, ele desenvolve maiores habilidades frente ao pensamento científico. E, certamente, se ele for fazer uma pesquisa quantitativa no futuro, ele não será tão dependente de um estatístico. Obrigado.